vai comer o filé? Quem vai ficar com os restos? O que vai sobrar no final? O Diário do Centro do Mundo foi para dentro dos mecanismos do poder. O programa de hoje é especial, inteiramente dedicado ao pré-candidato à presidência, Ciro Gomes. Ciro Gomes, Kiko Nogueira. Ciro, por que novas eleições agora seriam uma marenice? Repare, eu defendo a legalidade, ponto. Nós temos hoje uma democracia que está se liquidando em apenas 27 anos de democracia formal eleitoral. E toda e qualquer digressão que não restaure pura e simplesmente o ditado democrático, eu considero uma marinice. Para que uma tese como essa acontecesse, era preciso uma tramitação absolutamente improvável. Ou seja, 3/5 da Câmara Federal, ainda muito fortemente controlada pelo bandido Eduardo Cunha, 3/5 do Senado, controlado pelo Romero Jucá, Eunício Oliveira e Renan, e ainda assim, essa emenda improvavelmente prosperando, o vice-presidente da República, que tem um mandato de 4 anos conexo ao mandato da presidente da República, teria toda a legitimidade para postular junto ao Supremo Tribunal Federal a inconstitucionalidade dessa emenda. Por quê? Porque ela retroagiria para ferir direito adquirido, qual seja o mandato de 4 anos. Ou seja, o golpe está dado, 2018... Eu estou fazendo o que eu posso e o que eu não posso, sem dormir, trabalhando, me esgoelando, porque a nossa chance é evitar a consumação do golpe ainda agora no Senado. Você acha Por mais que seja improvável, chance tem. O Temer, você tem falado muito sobre o caráter dele ali. É um calhorda. É um calhorda menor ou ele vai conseguir... Ele é um calhorda menor, ele é um trambolho que está no meio do caminho de um golpe que é muito mais profundo. O golpe ele tem três blocos de interesses que se associam apenas na conveniência única de fazer o golpe. Né? O primeiro bloco é o Sindicato dos Políticos. O Sindicato dos Políticos quer o fim da Lava Jato. Todo mundo fazendo de conta, todo mundo elogiando o Moro por cima da mesa, mas por baixo do pano há um esforço imenso, trabalhando pesadamente pelo fim da Lava Jato. O segundo bloco é o bloco dos agiotas, que são 10 mil famílias que se apropriam desses 600 bilhões de reais por ano, que é dinheiro do povo. E o terceiro bloco de interesses são estrangeiros. São iminências, assim, é todo um realinhamento grave do Brasil. Que a gente vê na figura do Serra. O Serra, o encarregado do segundo bloco, do rentismo, é o Meirelles, e o encarregado desse bloco é o Serra. Ambos, ele e o Michel Temer, informantes dos órgãos de inteligência dos Estados Unidos. Isso não é paranoia, não, já está aprovado, está no Wikileaks, quem quiser entra na internet e veja. Então você tem hoje um boato desagradavelmente não desmentido, de que o Macri, violando uma tradição mais que centenária, admite, ou enquanto não desmentir, eu quero ver o desmentido, assentamento de 2 bases militares norte-americanas, uma em Ushuaia, na cara da Antártida, e o outro na tríplice fronteira, olhando para o Brasil. Já não basta a 4ª Frota, isso aí não é boato, já foi recriada assim que se homologou internacionalmente as reservas, homologaram as reservas de petróleo do pré-sal, os americanos recriaram a 4ª Frota, que é estacionária no Atlântico Sul. Então são coisas graves que, por exemplo, o BRICS pode abrir para o Brasil, no futuro muito próximo, poderia abrir um regime de preferências comerciais que nos daria uma escala de quase 3 bilhões de consumidores. O BRICS está prestes a fundar, já fundou, foi feito em Fortaleza, um banco que nasce com mais potência para financiar um experimentalismo institucional worldwide, o mundo inteiro, pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, quebrando o monopólio da hegemonia das instituições de Bretton Woods, Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano, que hoje são evidentemente controlados pela América, pelos Estados Unidos. E até eles próprios estão percebendo, já 30 anos depois de a desastrada, esmagadora onda neoliberal, até eles próprios estão percebendo. Mas todo mundo agora não estaria mais obrigado a aceitar esse receituário, porque temos alternativas de transferência tecnológica, de financiamento, de preferências comerciais, estão destruindo tudo rapidamente.
Aí o canalha do Serra fala em manipulação ideológica da política externa do Brasil, partidária, e aí agride a Venezuela. E é o papel mais cretino e imediato é derrubar o governo da Venezuela. A Venezuela dá ao Brasil, pelo menos a números do ano passado, 5 bilhões de dólares de superávit em nosso favor. Quem é que está tratando um parceiro deste nível de importância para o Brasil ideologicamente? Em nome de quem? Em nome de quê? A lei de partilha do pré-sal, ali está a indicação de onde é que o dinheiro, ouvi na conversa, nós estamos falando de $1 trilhão, né, em um certo universo de tempo, aonde está o dinheiro suficiente para você revolucionar a história da pobreza do Brasil. Nosso atraso tecnológico, eles estão aceleradamente, já votaram no Senado, estão na Câmara, já votaram nas comissões, e tudo está acontecendo, e o nosso povo aparvalhado e distraído com a novelização do escândalo. Essa coalizão PT-PMDB, da forma como que está, acostumou-se a fazer uma seleção às avessas. Quanto mais incompetente, mais picareta, mais prestígio. Então, repare bem, eles estão querendo dizer agora que vão escolher um camarada chamado Eduardo Cunha para presidente da Câmara. Esse cara deve ser, assim, entre 1000 picaretas, o picareta mor. O picareta mor. Toda a linguagem dele, eu conheço esse cara. Desde o governo Collor, ele operava no escândalo do PC Faria na Telege. Depois estava enrolado no escândalo do fundo de pensão da SEDAI no governo Garotinho. E aí vem vindo. Depois estava enrolado no governo Lula com Furnas. E agora enrolado até o gogó em tudo enquanto. E ele é que banca os colegas. Todo mundo sabe disso. Antigamente o picareta achava a sombra, né? Procurava ali o bastidor, ia fazendo as picaretagens dele escondido. Agora não, quer ser presidente da Câmara. Você acha que é possível governar sem... O que é que você tem que fazer? Caras? Primeiro você tem que moderar a promessa. A Dilma começa a cair quando abre mão da política e entrega os destinos do país a uma especulação de marketing. Confinar os processos que interagem com as maiorias qualificadas do Congresso a exclusivamente 1 ou 2 temas ao redor dos quais o presidente segrega a tarefa de chefe de governo para assumir uma tarefa que no parlamentarismo é funcionalmente separada, de chefe de Estado. Então, uma reforma fiscal, lato sensu, e uma questão da reforma política. Nesses 2 temas, o presidente tem que puxar o debate, informar a sociedade, trazer a inteligência do país, a inteligência internacional comparada, ajuizar o debate, fazer a magistratura e, no fim, abrir mão de qualquer veleidade pessoal, né, para mediar o seu magistrado da solução de um possível consenso que não é provável. Ou então, ajuizar as propostas e mandar a deliberação direta do povo, por plebiscitos e referendos, que a elite brasileira agora chama isso aqui de chavismo. E plebiscitos e referendos é a história dos Estados Unidos, é a história do mundo inteiro. Vamos acabar com isso. Então, por quê? Porque senão não tem reforma. Se você fizer uma coisa só o jogo de Brasília, não tem reforma, porque os grupos corporativos, as minorias ativas, organizadas, os lobbies, os grupos de pressão, eles cercam a representação, enquanto o povo está atomizado, vivendo a vida dura que vive, pagando um 3º turno de trabalho sem receber nada dentro dos ônibus, ouvindo bala perdida, maltratado nos postos de saúde. Você chamar o povo em abstrato para modernidades institucionais, isso é ridículo, né? Então, fazer isso. E nos outros assuntos, servar uma maioria simples. Servar quer dizer coesioná-la de fora para dentro, pela beleza do projeto, que é o que falta ao Brasil para coesionar, porque o Congresso é basicamente demagogo, no sentido científico, político do assunto. Ele não vota contra o povo. A Dilma caiu, vamos ter clareza, caiu porque o povo ficou ruim com ela. Você teria feito diferente? Você acha que é possível ser 1.500% modelo, ao quadrado? O modelo sem esse presidencialismo de coalizão? Isso é invenção do Fernando Henrique, rapaz. Isso é papo furado. É só para ter tempo de televisão censurando a disponibilidade do tempo do adversário, que foi o Fernando Henrique que fez em 98. Foi candidato a presidente. Não houve um debate no Brasil, porque eu tinha acabado de ser ministro da Fazenda, tinha ajudado a fazer o Real, rompi com o Fernando Henrique e passei a anunciar a fraude que ele estava praticando e denunciar aquilo e tal. E eu não tinha nem pretensão propriamente de ganhar a eleição, mas ia claramente tirar a máscara dele, ele sabia. Sumiu o debate. Quando o Fernando Henrique
se aprestou a ganhar a eleição, ele já deu uma rasteira no Tasso Gereissati, que era o candidato, e ele percebeu que o Real teria uma força grande se desse certo e saiu bem antes. E aí ele se colocou como candidato e, dando o sinal oposto, ele já chamou o PFL para vice, na época. E eu briguei, me afastei e tal, depois, enfim, cumpri lá a minha obrigação, mas larguei a política e fui embora. E, em seguida, a lógica da reeleição, ele se aliou ao que não presta e o que mais não presta e meio. E esse papo, então, de coalizão é para essa razão. Uma, né, é tempo de televisão, e a outra é medo de CPI. Sim. Porque ele estava se preparando para fazer a imundície das privatizações ao modo como ele fez, e aquilo fazia a reeleição, que é a emenda constitucional, onde compraram votos, e ficou provado. Tem gente que foi punida. Então, é a primeira vez que você tem uma mercadoria vendida, se sabe quem vendeu, se sabe quem aproveitou, e nunca se apurou quem comprou. Coalizão é uma coisa do ramo. Mas se você tem projeto, repare bem, qual é o projeto que o Fernando Henrique propôs, ou que o Lula propôs, que precisava de uma maioria de 3/5? Para a gente dizer assim, não, tentou, não conseguiu, não, ele engoliu bosta aí para poder passar uma coisa importante para o país. Nada, projeto de poder, puro e simples. O medo de CPI é a única razão. Agora, repare bem, rapaz, você entregar o país, vê se deu certo isso. Eu cultivo a elegância, eu fui romper com o PSDB, fui lá falar com ele. Não faça isso, escolha um ministério. Não, você tá me entendendo errado, não estou afim de coisa. Eu vim aqui romper com você, eu formalizar minha saída do PSDB, e além do mais, você fechando os olhos para a corrupção. Ele pertigou-se assim, como, Ciro? Corrupção? Olha como o Brasil é mesquinho. Esse Eliseu Padilha, seu ministro dos Transportes, que foi ministro da Dilma e que foi ministro... E a ministra do... tô de saco cheio. Vai tratar esses caras como? Com punho de renda? Achem outro. Você chama o Eduardo Cunha de ladrão, como eu fiz, a uma distância assim, ele vira para o outro lado da cara. Jura? Com toda elegância. Com toda elegância. Então, se alguém achar que bom para o Brasil é esse tipo de gente, boa sorte. Ele está te processando. Me processou, já fui lá, chamei de novo. Na frente dele, foi absolvido. O Michel Temer está me processando. Eu conheço o Michel Temer é bandido, é corrupto. Conheço ele, é corrupto. Chefe da quadrilha, do lado quadrilha do PMDB. Como é que o filho tem 2 milhões de reais de patrimônio e ninguém procura a origem disso? Porque você pode antecipar patrimônio, mas qual é a origem? Um filho de 7 anos ter. Imagina se o Lula ser assim. Nossa! Então, tem uma coisa errada. Mas tem uma coisa errada também, né, quando você vê o Lula querendo que a Dilma entregasse o Ministério da Fazenda ao Meirelles, e a Dilma sofre um golpe e o golpista bota o Meirelles. Tem alguma coisa ali que está... O Romero Jucá foi líder do governo Fernando Henrique, líder do governo Lula e líder do governo Dilma. Então eu não quero isso, eu quero romper com isso. Se você olhar, a única coisa estável no Brasil é o lado quadrilha do PMDB. E nós vamos continuar aguentando isso até quando? Como é que pode botar o Michel Temer, o Fona? O Fona, sabe o que é? Não. É o último lugar lá na gíria do Ceará, é o último lugar dos deputados federais de São Paulo, sem voto. Testa de ferro da bandidagem corrupta que o mundo inteiro conhece do PMDB, vice-presidente do Brasil. Foi ideia do Lula? Ciro Gomes está de volta, com sua metralhadora giratória apontada para Brasília. Saiam da frente. O que você acha da Lava Jato? Repare, é tão grave o sentimento popular da impunidade como prêmio da corrupção que eu acho que, em princípio, é uma coisa boa. Agora, é constrangedor que isso só aconteça por um lado. É arbitrário e violento conduzir coercitivamente um cidadão que nem réu é e nunca se negou a comparecer e esclarecer as coisas como ele mandou fazer com o Lula. É absolutamente criminoso, para além de arbitrário, divulgar conversas grampeadas do presidente da República. Nos Estados Unidos isso é crime punível com pena de morte. E aquilo, evidentemente, não foi um ato jurídico nem judicial, aquilo foi um ato político. Então isto me fez desmerecer a confiança, ou pelo menos a torcida que eu tenho
para que esse jovem juiz siga dentro da lei, dos autos, e não se encante com gravata borboleta para receber homenagens nos salões da grande burguesia brasileira e estrangeira. Eu sou a favor da punição, seja de quem for. Tá. E a lei ninguém deve estar acima da lei. Mas eu sou a favor que isso se fira dentro do Estado da democracia, do Estado de Direito Democrático, em que a liberdade é o princípio e a prisão é a exceção. E essas prisões temporárias, essa tortura para obter delações premiadas, isso é completamente fascista e injurídico. Nós estamos à margem da lei e isso é uma circunstância de golpe. Quando o golpe acontece, você sai à margem da lei tudo. Sabe, ministro do Supremo fazendo discurso. Gilmar? Fazendo discurso político, dando liminar, proibindo o presidente da República de exercitar a sua função constitucional de livre nomeação de ministro, ainda que eu já disse aqui que aquilo foi uma tragédia. Esse ato é flagrantemente nulo. Porque nem que agora de desvio de função, que papo é esse? O cara nem réu é. Lula não é réu. Então, assim, eu sou outrora professor de Direito Constitucional. Isso tudo é muito ruim para o país, né? Mas você acha que não vai dar em nada, Lava Jato? A ideia de pegar o Lula, por exemplo, eu acho improvável. Não vai prender? Você acha que não vai prender? Acho que não. Por quê? Porque não tem culpa. Culpa mas do sentido ele estrito. Não pode criar... Não, criar sempre fato. pode. Mas foi o que eu disse lá para Dilma. Olha, essa história disso, sair daqui, ir lá em São Bernardo, se solidarizar com o Lula e nomear por coisa, isso é um disparate. Mas e a solidariedade? A solidariedade é o seguinte: eu quero me voluntariar para formar um grupo com juristas nos assessorando, que se a gente entender que o Lula pode ser vítima de uma prisão arbitrária, a gente vai lá e sequestra ele e entrega ele numa embaixada. Isto eu topo fazer. Agora, a presidência da República não pode, sabe, fazer o que fez. Você fala com muito carinho do Cunha. O Cunha vai ser preso? Vai e não demora. E por que não prende? Pergunta para eles. Porque também é muito delicado você prender o chefe do outro poder. É tudo à margem. Como é que pode um cara desse chegar à presidência da Câmara? O presidente do Senado já afastou-se uma vez por escândalo. Aí os senadores elegem o mesmo cara. Por quê? Porque ele tem um cara na Transpetro que rouba 1 bilhão e ele pega uma parte disso e entrega para os colegas. Então é uma cleptocracia o que está dominando o Brasil, né? Eu estou criando uma categoria da frouxidão moral como diferença do corrupto, né, para poder botar o Lula. Né? Então o Lula não é corrupto, na minha opinião, mas padece da frouxidão moral. Que é aceitar a corrupção ou é isso, é não roubar, também? Mas deixar roubar. Eu conheço o Brasil, conheço a nossa história intimamente, em certas dinâmicas. Eu talvez tem um ponto de vista muito raro hoje em dia no Brasil. Conheço essa gente toda, né? ou em oposição, ou em associação, nos embates da vida. E o país, como o Brasil, se o presidente é corrupto, o sintoma não é um triplex cafona numa praia cafona da linda Guarujá, sabe? Porque o Fernando Henrique, por exemplo, entregou a informação privilegiada da virada do câmbio em 99, e o país perdeu 16 bilhões de dólares, com B de bola, numa noite. A banca privada inteira acertou, menos o Marco Fonte Sindan, porque o Chico Lopes, enganado pelo Fernando Henrique, vendeu para o Marco Fonte Sindan, por dinheiro, a informação errada, porque tinha confiado no Fernando Henrique. E o Fernando Henrique operou um banco central privado em casa, com Armínio Fraga, e fez a desvalorização cambial. Então, lá atrás, 16 bilhões de dólares, agora 65 bilhões da Oi. O país é sangrado. O país é sangrado. Quem apropriou isso foram as 10 mil famílias abastadas do Brasil, por intermediação dos bancos. E o Fernando Henrique deu um mimo para o filho dele, um apartamento em Barcelona, tem um apartamento em Paris. Na Avenida Foch? Na Avenida Foch. Esse aí é sintoma de bom gosto. Com Jovelino, o pobre do miserável do Lula. Esse ninguém enche o saco, né? Se não pretendo ser e não sou candidato a rigorosamente nada, vou cumprir a missão que o PDT me der com entusiasmo juvenil. Eu vi uma entrevista sua, Ciro, se você se define como o candidato da crise. Não, eu sou o homem das crises. Eu admito ser, o meu partido me pede que eu assuma a ideia e eu estou cumprindo as tarefas de uma pré-candidatura. Mas o que espera um candidato que pensa o que eu penso, que fala o que eu falo, que se expõe como eu estou me expondo na defesa da democracia, dando canelada para todo lado, né?
é inumano. Né? E evidentemente que eu estou capaz de enfrentar, e pelo Brasil vale a pena qualquer coisa. Mas daqui até lá ser candidato eu vou pensar 100 vezes. Uma chapa Lula e Ciro é impossível? Eu acho. Você não Possível e toparia? inconveniente. Não creio. Repare bem, o Lula candidato eu vice em nenhuma hipótese. Tá. Ele vice, ele é muito maior do que eu. Se o Lula for candidato, não sei o que e tal, eu não vou. Você tá fora? Eu não vou fazer, sabe, virar o palmatória do mundo, não. E aí pro povo escolha entre eles lá. Quer dizer, você toparia se ele abrisse mão... Não, rapaz, eu acho o seguinte, é que não cabe no campo progressista 2 candidaturas assim. nem 2 de forma nenhuma. Nós já vamos... Sabe quantos deputados nós temos hoje na Câmara? Nosso lado? 100. Tem 413 contra nós e nós temos 100. Vamos brincar de quê? O Eduardo Cunha roubou algo ao redor de R$500 bilhão e deve ter distribuído uns 350 por uns 150 a 200 picaretas. E isto é que é a atipia. E Deus é brasileiro e orientou o Ministério Público da Suíça a fazer agora, na hora crítica, é muita sorte, é Deus mesmo, eu acredito em Deus, né? Anunciar que o picareta-mor da República, o presidente da Câmara que assina o pedido de impeachment, é formador de quadrilha, ladrão e o cacete. Quando a Dilma tomou posse, o Eduardo Cunha se lança candidato, o PT loucamente lança o Chinaglia e sai um garoto lá de Júlio Delgado, lá de Minas Gerais. Se você somar os votos do Júlio Delgado, que veio contra o PT, com os que é do PSB, e os votos do Eduardo Cunha, dá os votos do impeachment. Olha só. Exatinho, nós tivemos os votos que tivemos para o Chinaglia contra o impeachment. Brincou de Deus, doutor, você vai se queimar, vai se ferrar, não tem conversa. Como é que pode botar o Michel Temer, o Fona? O Fona, sabe o que é? Não. É o último lugar lá na gíria do Ceará, é o último lugar dos deputados federais de São Paulo, sem voto. Testa de ferro da bandidagem corrupta, que o mundo inteiro conhece do PMDB, vice-presidente do Brasil. Foi ideia do Lula? Claro. Aí estão fazendo tudo isso, vão tirar o pré-sal, vão fazer não sei o que, vão fazer... Sem voto. Sem voto. E sem volta? Eles estão fazendo com status de Constituição, vai ser difícil no futuro. Se eu for candidato, eu vou anunciar a expropriação das empresas estrangeiras que entraram no pré-sal. E não é por nacionalismos baratos, é porque o Brasil tem um passivo externo líquido infinanciável. Então você, a pretexto de acelerar o investimento, porque a Petrobras está num momento difícil, você vai passar de um faturamento em real para um faturamento em dólar. Você vai ter uma conta de remessa de lucro, você vai destruir toda e qualquer veleidade de conteúdo nacional, de verticalização técnico-científica, inovação, tecnologia, que sai dali do petróleo, vai para polímeros, para fibras, para novos materiais, etc, etc. Você destrói tudo isso. E aí está todo mundo aparvalhado, ninguém faz nada. Por que ninguém faz nada, hein? Haveria algo a ser feito? Eu estava lá dizer, claro. O quê? Eu disse para ela, pega o telefone e liga para ele. Eu disse para ela, pega o telefone e liga para ele aí e diz que nós vamos partir para cima. Não tem mais ambiente para isso, não. Sim, não estou querendo ambiente, não. O que seria partir para cima? Tirar a máscara dele, rapaz. O governo não sabe quem é o Michel Temer? Eu tenho aí cópia de processo de mulher querendo... Mulher do cara das docas entrou na justiça para reclamar o reconhecimento de uma união estável e a pensão inerente a isso, no desfazimento da união, com o cara das docas. E aí descreve com detalhes como era a roubalheira, roubou de onde, quanto recebeu, quanto era para o Michel Temer, quanto era para o fulano. E hoje sumiram com isso. Mas eu tenho cópias. Tá tudo muito escancarado, né? Tudo. Mas chapéu de otário é marreta, meu irmão. Né? É isso aí. O banquete em Brasília continua, agora muito mais explícito, televisionado e transparente. Semana que vem a gente se encontra novamente. Quando se trata de vazar a conversa da presidenta da República com qualquer pessoa, o que no mundo inteiro não ia ter discussão, a pessoa que faz isso e revela, vai para a cadeia. Nos Estados Unidos ele nem pisca. É a maior democracia do mundo. Vazar áudio de presidente da República no exercício é crime contra a segurança nacional. Em qualquer país do mundo.
Bom, no caso específico do que aconteceu, podia vazar à vontade. Agora, os outros vazamentos não são possíveis. Eu, em particular, não concordo com a prática de vazamento. Acho que a prática de vazamento, ela leva a uma das piores consequências, a espetacularização da política e o uso da investigação criminal parcial, não revelada integralmente, não julgada, como instrumento político de acabar com o adversário. Então, eu vou te particularmente dizer, sou a favor dos vazamentos, porque eu acho que você vive deles, né? Já que é pra tombar, tombei. Bang, bang. Já que é pra tombar, tombei.